Nós vamos falar hoje dessa parte de metabolismo de compostos nitrogenados. Aí, o que eu decidi fazer? Como essa parte envolve biossíntese de proteínas, né, eu passei essa atividade para vocês aí que está no SIGA. E a outra parte de metabolismo de compostos nitrogenados, eu resolvi passar a parte de assimilação de nitrogênio, tá? Que é uma parte que vocês vão ver que tem um início, meio e fim, e vai juntar muita coisa do que a gente já viu de enzimas, porque a gente vai dar foco em duas enzimas principais, que é a nitrato e a nitrito redutase, e aí vocês vão ver os nucleotídeos NADH, NADPH, né? Então a gente vai falar muito das atuações dessas enzimas, e você vai pegar o nitrogênio do solo até a gente fazer o acompanhamento dele, até ele entrar num aminoácido, né? No metabolismo do glutamato e da glutamina. Então, esta aula aqui está baseada no capítulo 2 do livro de Fisiologia Vegetal, do Thijs Zeiger, tá? Aqui eu coloquei a versão 2009, mas tem versões aí 2017, bem mais nova, tá? Depois da aula, eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês, pelo menos a parte referente a essa aula, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Nós vamos começar... Deixa eu voltar aqui. Nós vamos começar com essa parte de nitrogênio, né? Então, nós vamos abordar o nitrato e o amônio, né? As formas que esse nitrogênio é encontrado no solo, né? Tanto da parte organo-mineral já do solo mesmo, como aquela que você fornece via fertilização, né? Então, esses dois são as formas absorvíveis pelas raízes das plantas, o nitrato e o amônio. E aí a gente vai acompanhar a dinâmica desse nitrogênio no solo, desde a absorção, transporte, assimilação, que seria a produção aí dos aminoácidos propriamente ditos, né? Então, a primeira coisa, a gente falar de assimilação de nutrientes focados em nitrogênio, né? O que a gente tem que pensar? Num vegetal, né? A planta ela vai conseguir fazer o processo fotossintético dela a partir da luz, o CO2, a água, né? E aí a gente tem lá, a planta tem a produção de carboidrato dela, beleza. Mas por que eu estou falando de fotossíntese? Por quê? Nós vimos nas aulas de bioquímica que a estrutura de um aminoácido é carbono, hidrogênio, oxigênio e o grupamento amino, nitrogênio, tá? Então, da onde que vai sair o carbono da estrutura do aminoácido, gente? É da fotossíntese. É esse carbono que entra na planta via estômago, que é incorporado, transformado em carboidrato, que vai servir de estrutura, né, de esqueleto de carbono, para juntar o nitrogênio e formar um aminoácido. O ciclo de Krebs da respiração tem um papel importantíssimo com essa produção de aminoácidos, doando esqueletos de carbono, né, para juntar com o grupamento de nitrogênio e formar um aminoácido, vários aminoácidos, né? Então, é só para lembrar vocês que o aminoácido que a gente vai estar tratando aqui, né, a gente vai focar no nitrogênio, mas não podemos esquecer dos carbonos. Da onde veio o carbono que está no aminoácido? Veio dos carboidratos que são produzidos na fotossíntese, né? Não tem milagre, não tem mágica nisso daí. Tudo começa com a fotossíntese. Então, os outros nutrientes, né, a gente não vai abordar aqui, mas passariam por processos, cada um específico para o seu caso, né? Se for falar em cálcio, enxofre, magnésio, a gente vai até falar um pouquinho de magnésio hoje por causa da clorofila. Então, a assimilação de um nutriente envolve o quê? Incorporar esse nutriente num esqueleto de carbono, que aqui eu estou colocando como substância orgânica, ó. Nutrientes esses que vêm do solo, do ambiente, no caso das plantas absorve via sistema radicular, e essas substâncias orgânicas que eu estou colocando aqui, a gente tem diversos. Eu citei apenas alguns exemplos aí, como pigmentos, cofatores enzimáticos, lipídios, ácidos nucleicos, aminoácidos, né? Então aqui, ó, ácidos nucleicos e aminoácidos são dois metabólitos, dois
compostos nitrogenados importantíssimos dentro do metabolismo de plantas e animais. Porque ácido nucleico, você tem as bases púricas e pirimídicas, que a gente vai relembrar aqui, que tem nitrogênio nos anéis delas. Aminoácido tem nitrogênio na estrutura, né? Então, esses dois aí seriam os dois mais importantes, ácido nucleico e aminoácido, falando-se de compostos nitrogenados, tá? Então, para a gente começar, vocês viram há um tempo, algumas semanas atrás, aquela explosão que teve lá, eu não, acho que foi no Líbano, que explodiu lá um cais perto do porto lá no Líbano, que deu uma explosão gigante lá. Não sei se vocês viram isso aí, que atribuíram a causa da explosão a nitrato que estava armazenado naqueles galpões lá do porto, lá do Líbano. Lá. E aí, né, quem já sabe desses problemas, né, a gente sabe que a universidade, por exemplo, a Embrapa, qualquer instituição pública, para comprar algum reagente, algum sal, né, que a gente usa em laboratório, que tenha nitrato, você precisa de liberação do Exército, da Polícia Federal, é uma burocracia danada. Eu já comentei isso, acho. Talvez não foi nessa turma, não. Então, assim, por que é uma burocracia? Porque ele é explosivo. O pessoal usa isso para fazer bomba, terrorismo. Tirando a brincadeira, mas foi uma das causas que atribuiu. Depois até a gente nem vê mais falar, né, desse assunto lá do Líbano. Eu não sei se ficou comprovado mesmo, mas a grande chance era por causa do nitrato que estava armazenado. E aí, ó, se vocês olharem aí no final do slide aí, ó, tá falando assim, ó, que praticamente todos os explosivos, nitroglicerina, glicerina, TNT, é até canal de televisão, e pólvora, são baseados na rápida oxidação de compostos que contêm nitrogênio ou enxofre. Então, por isso que o nitrato lá, se foi o causador mesmo, tinha grande chance de ser, por ele ser altamente explosivo. Né? Então, aquele negócio ficou pegando fogo um tempão lá e acabou aquecendo, porque, claro que o nitrato não vai explodir sozinho. A questão é que houve um superaquecimento ao redor e isso vem de encontro com aquilo que a gente falava de energia, de ativação, ambiente, fornecer energia. E aí forneceu a energia suficiente para ele começar a se auto-catalisar lá e virou aquela explosão gigante lá. Então, olha no começo do slide aí, ó, que eu coloquei NO3-. Isso aí é o nitrato, gente. É outra coisa que faz muita confusão também. O que é nitrato, o que é nitrito? NO3 é o nitrato, NO2 é o nitrito. E o amônio e amônia? O NH4+, é amônio. O NH3 é amônia. Tá? Vocês vão ver muito falar em amônia, NH3, porque ela é volátil. Quando você aplica fertilizantes à base de, por exemplo, a ureia é um fertilizante amoniacal, porque vai liberar NH alguma coisa, NH3 e NH4. Eles sofrem mudanças no solo. Aí a gente usa um termo geral que são fertilizantes amoniacais. Fertilizantes nítricos são os que vão liberar nitrato e nitrito, tá? NO3. NH é amoniacal, né? Lembra do aminoácido, ó, NH, né? Grupamento amino. No aminoácido a gente não tem NO3 nem NO2 não, a gente tem NH, tá? Então tem essa diferença aí entre os fertilizantes nitrogenados, os amoniacais e os nítricos, tá? Mas a gente vai ver essa dinâmica do nitrato, do nitrito, do amônio e da amônia no solo ainda, aqui em breve, tá? O que eu estou mostrando aí? Essa sequência de reação que está aí é uma das sequências, ó. Nitrato se transforma em nitrito, eu não vou detalhar isso agora, vou detalhar mais para frente, tá? Nitrato se transforma em nitrito, que se transforma em amônio, que é incorporado numa molécula de carbono, que se transforma em glutamina, que é um aminoácido. E para isso são necessários 12 ATPs para cada nitrogênio que é inserido. Então, quando a gente fala que vegetal, por exemplo, a planta, a assimilação de nitrogênio, ela gasta ATP, gasta muita energia. Por isso que um vegetal, quando você vê uma folha de uma planta amarelando, amarronzando, secando para cair, se desprender,
A gente fala que a folha entrou em senescência, né? Só que antes da planta jogar essa folha fora, deixar ela cair, ela suga todos os elementos que tem nessa folha que são capazes de se mover da folha para o caule, para ela não jogar a folha e jogar os nutrientes fora. O nitrogênio é um desses elementos que a planta tira da folha, puxa para o caule. Para que economizar nitrogênio, ela gasta energia demais para colocar esse nitrogênio no aminoácido. Então, ela evita o máximo possível perder esse nitrogênio. E aí vem outro ponto. Lembra que eu falei que planta, para produzir energia, usa carboidrato, com exceção da semente lá? Por quê? Ela não vai usar proteína igual os animais podem usar, em último caso. A planta não vai usar proteína para produzir energia, porque é um negócio que ela gasta energia demais para produzir. Para colocar esse nitrogênio, absorver pela raiz, translocar, assimilar e colocar no aminoácido, ela gasta muita energia. Então, ela não vai usar proteína para produzir energia, vai usar carboidrato, que é mais fácil, que ela faz com a fotossíntese, tá? E aí, ó, a assimilação de enxofre está aí abaixo também, para a cisteína, que é um dos aminoácidos que tem enxofre, o outro é metionina, gasta 14 ATPs para cada enxofre, tá? Tem um nitrogênio aí, tá errado isso aí. 14 ATPs por enxofre, tá? Então, o nitrato de amônio, que está aí, o NH4NO3, que é um sal reagente, né? Ele é altamente explosivo e vai liberar grande quantidade de energia, que é o que provavelmente aconteceu lá no Líbano, lá com aquela explosão lá. Então, é só curiosidade aí. Em relação à matéria seca de um vegetal, se você pegar uma planta inteira, arrancar um pé de soja lá do solo, botar na estufa, secar, né, tirar a água toda, moer essa parte seca e fazer a determinação dos nutrientes, né, dos elementos nessa massa seca da planta de soja toda, envolvendo folha, caule e raiz, a gente vai encontrar o carbono, hidrogênio e oxigênio em maior quantidade, né, por causa da estrutura toda do vegetal, né, carbono, hidrogênio e oxigênio, carboidrato, lipídio, proteína, por aí vai. E o quarto que vem depois dele é o do nitrogênio, né? Vocês já viram aí a questão dos nucleotídeos, né? Nós vamos relembrar um pouquinho, né? Dos ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas, os aminoácidos. A gente viu já as estruturas de aminoácidos como um tópico da disciplina. A gente pode avançar. Travou aí? Qual parte que você parou aí que você não entendeu? Em qual parte que travou? Nitrogênio no ambiente? Da massa seca? Teor de nutrientes na planta? O que eu falei, ó? O vegetal, se você pegar uma soja, uma planta de soja, arrancar ela do solo e for determinar o teor dos elementos na raiz, parte aérea, caule, folhas, né? Você vai secar na estufa, depois você vai moer e usar diferentes procedimentos, né, para determinar esses elementos. Claro que os mais encontrados serão carbono, hidrogênio e oxigênio, por causa dos carboidratos, lipídios, aminoácidos, por aí vai. O carbono, hidrogênio e oxigênio. O nitrogênio, mesmo sendo aminoácido, ele será o quarto elemento mais encontrado na matéria seca dos vegetais. Por quê? Por causa da grande quantidade que ele vai fazer parte.
né? Você tem os aminoácidos e as proteínas vão fazer grande parte do conteúdo celular na planta toda. Então, o nitrogênio vem como o quarto aí, né? Em relação a nutriente mineral, é o primeiro, mas elemento é o quarto, que fica depois do carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, a importância dele, como eu disse, a gente já viu o nucleotídeo, vamos relembrar aqui as bases nitrogenadas, né? Os ácidos nucleicos, os aminoácidos a gente viu na aula de aminoácidos, de proteína. Então, a importância, né, dispensa comentários. Por isso que eu trouxe aqui, só para relembrar, que o nucleotídeo, né, aquele componente lá do DNA e RNA, deixa eu carregar para vocês aí, os nucleotídeos, eles eram compostos por uma base nitrogenada, uma pentose e o fosfato, né? E aí, a parte relacionada com o nitrogênio são as bases nitrogenadas, que são as purinas ou as pirimidinas, tudo que você já estudou, citosina, adenina, guanina, timina, uracila e por aí vai. Então, todas essas bases nitrogenadas, né, elas têm nitrogênio na estrutura delas, né? Então, se você pensar em todas as células, o DNA, né? Então, é muito nitrogênio compactado dentro do núcleo, mas que dá uma certa exigência muito grande, por isso o nitrogênio ganha uma importância enorme dentro desse processo de assimilação. E aí, junto com as proteínas, que também dispensa comentários em relação à quantidade de nitrogênio, né? É muita exigência. Então, isso aqui eu vou adiantar, eu vou passar para a clorofila, algo novo para vocês. Vamos ver a molécula da clorofila. Então, tá aí, ó. Essa estrutura aí, à esquerda, estão vendo que tem um anel A, B, C, D e E, né? E tem uma cauda que está escrita aí, ó, cauda derivada do fitol. É a clorofila A, né? Então, ela tem um quadradinho pontilhado lá em cima, em amarelo está um grupamento metil. E tem uma estrutura do lado, à direita, mostrando que é a clorofila B, e de amarelinho está um grupo aldeído, CHO. Então, isso aí representa as duas diferenças entre as clorofilas. Mas eu não vou bater tecla aqui em cima de clorofila. O que eu quero chamar a atenção para vocês, olhem que dentro dessa estrutura da clorofila tem 4 átomos de nitrogênio e um de magnésio no meio, tá? Então, se você pensar que toda clorofila, não importa se é A ou se é B, tá? Ela vai apresentar esses 4 átomos de nitrogênio. Por isso que a gente faz a relação de planta mais verde tem teor de nitrogênio bom ou até acima do adequado. Planta, quando começa a amarelar no campo, claro que você tem que diferenciar a planta que está entrando em senescência daquela que está com sintoma de deficiência de nitrogênio, né? Então, quando ela está com sintoma de deficiência, ela vai começar a deixar de ser verde e ganhando tons de amarelo, até ficar amarelada por completa. Existe uma série de detalhes que a gente não vai entrar aqui agora, que é sobre deficiência nutricional de nitrogênio. Mas por que a planta vai ficando amarela? Porque ela vai degradando as suas clorofilas, né? E esse nitrogênio que faz parte das moléculas de clorofila, né? Se a planta não absorve nitrogênio, não tem nitrogênio suficiente, ela não consegue produzir essa clorofila. E é a clorofila que dá a cor verde para os vegetais. Então, se não tem nitrogênio, não tem clorofila, a folha vai ficar amarela. Se tem nitrogênio, vai ter muita clorofila, muito nitrogênio nos anéis da clorofila e a planta vai estar verde, esbelta e bonita. Tá? Então, é uma relação simples que vocês vão ver muito, vocês já devem, alguns já devem ter ouvido falar, né, que planta em deficiência de nitrogênio ela fica amarelada. Né? É porque o anel da clorofila contém nitrogênio. Então, além do DNA, dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas, que vocês já acostumaram a ouvir falar, né, do nitrogênio, a gente entra com a clorofila, que é um papel importantíssimo dentro da, né, você falar de vegetal, né, não tem como. Tá? Agora,
Se a gente for fazer uma abordagem em relação à atmosfera, o nitrogênio que está na atmosfera, no ar que a gente respira aí, né, existe uma alta concentração de N2, que é o nitrogênio molecular, N2. Já vai carregar aí para vocês, vocês vão ver. Por quê? Na atmosfera, quando você pensa em vegetal, você tem duas coisas. Uma é a fotossíntese. A fotossíntese ela usa o CO2 que está na atmosfera. Mas qual seria a concentração de CO2 na atmosfera? É 0,038 ou 0,04%. 0,04%. Ou alguns falam 4 ppm, né? Por aí vai. CO2 é uma concentração baixíssima. Agora, o oxigênio, a atmosfera tem 21% de oxigênio. Por isso que a gente respira e está aí, ó, tranquilo. Se o CO2 fosse a maior quantidade no ar, né, a coisa ia complicar, não ia acontecer da forma que a natureza acontece. Então, mas a planta com essa concentração baixíssima de CO2 na atmosfera, ela consegue usar esse CO2 para fazer fotossíntese e por aí vai. E nós, com esse 21%, a gente respira com uma beleza. Agora, e o vegetal? O que o vegetal precisa? Precisa do nitrogênio, do N2 que está na atmosfera, que, por incrível que pareça, varia aí em torno de 78% da constituição do ar da atmosfera é nitrogênio, para quem não sabia. Então, você tem uma quantidade gigantesca de nitrogênio invisível aqui flutuando na atmosfera. Que tem um fenômeno muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama fixação biológica de nitrogênio, tal da FBN, que as leguminosas como a soja e o feijão fazem, né? Conseguir acessar esse nitrogênio da atmosfera, né? Ele penetra pelo solo e vai até as raízes, nos nódulos, e a planta consegue acessar esse nitrogênio. Mas a gente não vai ver isso sobre fixação biológica aqui, não. Entendeu? É deixar isso aí para a fisiologia vegetal. Mas, sem pensar em fixação biológica, né? Esse nitrogênio N2, ele não está diretamente disponível para os organismos. Ele está na atmosfera, mas não está prontamente disponível. Não pode ser usado assim de qualquer jeito, tão fácil. Porque esse N2 ele tem uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. É uma ligação muito forte, igual está aí na figura. Não é fácil de romper essa tripla ligação. Tá? Então, para algum mecanismo, algum organismo acessar esse nitrogênio do N2, primeiramente tem que quebrar essa tripla ligação aí, tá? E que não é fácil. Mas alguns eventos naturais conseguem fazer, que é o que eu vou listar aqui agora para vocês. Deixa só carregar aí. Quais eventos naturais poderiam quebrar essa tripla ligação do N2 molecular? Eventos naturais, né? Então, primeiro é o relâmpago, né? 8% do nitrogênio fixado, né? É transformado em ácido nítrico, HNO3, os relâmpagos que a gente vê no céu. As reações fotoquímicas, mas isso aqui não é fotossíntese, tá? Isso aqui é a reação que ocorre na atmosfera, não tem nada a ver com fotossíntese, não. Porque lá na fotossíntese tem uma etapa que se chama fotoquímica, por isso que eu estou comentando isso. Então, 2% do N fixado é derivado de reações fotoquímicas entre o óxido nítrico, o NO gasoso, e o ozônio, o O3, produzindo também ácido nítrico, HNO3. Então, são reações que transformam o N2 em outra forma de nitrogênio, que é o HNO3, que é o que é chamado de fixação. E o que nos interessa para a parte de vegetal, para agricultura, pecuária e por aí vai, é a fixação biológica de nitrogênio, que é os 90% restante, que pode ser realizado por bactérias, algas azuis, cianobactérias, mas o que nos interessa é o quê? Vegetal, planta. Leguminosas, principalmente, mas não são as únicas, tá? Existe uma série de tipos de fixações biológicas diferentes, que as gramíneas também conseguem fazer, mas não tem nódulo e por aí vai.
Na verdade, então, o que, que acontece? O N2 que está na atmosfera vai conseguir entrar pelo sistema radicular, atravessar o solo, né, a difusão, e ser absorvido pelo sistema radicular, junto com as bactérias, né, do nódulo, e ser transformado em NH4, tá? NH4. Então, é um nitrogênio amoniacal. Você vê que não é NO3 nem NO2, que é nítrico, é amoniacal. A fixação biológica ela produz nitrogênio amoniacal. Esse NH4+, ele vai ser incorporado num esqueleto de carbono e transformado em aminoácido. Mas isso é assunto para outros momentos. Então, vamos analisar o ciclo, um resumo do ciclo do nitrogênio que ocorre na superfície aí do solo, envolvendo plantas, animais, indústrias, reações da atmosfera e reações que envolvem a microbiota do solo, os micro-organismos, e as transformações que esse nitrogênio passa no solo, até chegar nas formas absorvíveis pelo sistema radicular da planta, que é o amônio e o nitrato. Bem, o que, que a gente tem aqui? Primeira coisa, olha esses animais aí. Ó. Tem um coelho, tem uma raposa, parece que é uma raposa aí. E tem uma planta aí que é uma leguminosa. Dá para vocês verem que tem umas vagenzinhas aí. Ó. Eles estão dando destaque a uma leguminosa. Note que na raiz, no sistema radicular aí, vocês veem umas bolinhas pretas. Vê se vocês conseguem ver. Pessoal, fecha o microfone aí, fazendo favor. Você vê umas bolinhas pretas no sistema radicular aí, que está representando os nódulos da fixação biológica, tá? Meu Deus, o negócio não fala. Gente, fecha aí, por favor. Não vai pra cá, ó. Não vai, não. Valeu, Maria Vitória. Façam isso, gente. É uma boa ideia isso que a Maria Vitória fez, porque como eu não estou com a tela lá para fechar o áudio de quem abrir, quando acontecer isso, foi uma boa coisa. Vocês podem ir e fechar o áudio da pessoa. Adianta isso para mim. Porque aí, às vezes, é igual aquele dia que aconteceu, né, que da internet trava da pessoa, não é por má intenção da pessoa, não, mas trava, e até conseguir desativar isso, vocês já entram lá e adianta, porque se eu sair aqui, eu vou ter que mudar a tela e lá na hora é mais complicado, e já a gente está gravando, então vamos, bora para frente. Vocês fiquem livres para fazer isso aí, para me ajudar. Então, gente, o que eu tenho aqui? O que esses animais vão fazer na superfície do solo? Animal tem urina, tem fezes, ele morre. Isso aí é matéria, o que eu estou querendo dizer? É matéria orgânica. O vegetal é a mesma coisa. O vegetal, a hora que ele morre, a raiz que está debaixo do solo e as folhas e a parte aérea vai para o solo para se decompor, é matéria orgânica. Tudo que tem matéria orgânica tem compostos nitrogenados, né? Então, vamos dar um foco aqui nessa parte das fezes e carcaças e a planta, tá? Tudo isso aqui está no meio escrito de vermelho aí como matéria orgânica morta. Por isso que quando vocês forem fazer disciplina de fertilidade, vocês vão ver lá que na análise de solo tem um item que se chama MO, que é matéria orgânica. Tem solos que tem muita matéria orgânica, outros que tem menos, né? Os solos arenosos tem quase nada de matéria orgânica. Olha o nosso solo do lavrado aqui, não tem nada de matéria orgânica. E isso é uma característica ruim, porque a matéria orgânica é uma reserva de nutrientes. É como se fosse uma reserva que está ali debaixo do solo. Quanto mais matéria orgânica, mais rico é o solo, né? Se a gente for pensar só na matéria orgânica, só estou falando de matéria orgânica. Então, tudo que se decompõe faz parte dessa, vai aumentar essa quantidade de matéria orgânica no solo, né? Então, aqui a gente tem um processo que está escrito aí como mineralização ou amonificação. Mineralizar é o quê? É pegar aquele nitrogênio que está no aminoácido, que está na proteína, que é uma molécula orgânica, que faz parte da matéria orgânica. O orgânico, gente, é porque tem carbono, né? O aminoácido, o lipídio, o carboidrato, tudo é orgânico porque tem carbono.
Então, a matéria orgânica é a massa de carbono, tanto do vegetal, dos restos animais, por aí vai. Agora, quando eu vou mineralizar isso, quando o solo vai mineralizar, ele vai degradar essas moléculas orgânicas e separar o nitrogênio dessas moléculas orgânicas. Quando eu separo o nitrogênio desse aminoácido, desses compostos nitrogenados, eu vou estar mineralizando, eu vou estar trazendo o nitrogênio para a forma mineral, que eu tenho como exemplo aí o NH4, o NO2, o NO3, são formas minerais, não tem carbono no NO3, nem no NH4, é só nitrogênio e hidrogênio, então é o nitrogênio mineral que a gente fala. Então, note que é fácil a gente entender, ó. Mineralizar a matéria orgânica é separar o nitrogênio para ele ficar sozinho, ficar na forma mineral. Tirar os carbonos que estão no composto aí, ó. Então, mineralização, que aí também está chamando de amonificação, né? Então, eu separei os carbonos do nitrogênio, e aí ele ficou mineral, né? Então, esse amônio, o NH4, é uma forma que a planta pode absorver. É uma das formas. É o NH4 ou o NO3, que é o nitrato. O nitrito, que é o NO2, a planta não absorve, mas nós vamos falar dele mais para frente. Então, o que vai acontecer a partir do momento que tem esse NH4? O amônio, a matéria orgânica já foi mineralizada, né? Ele vai entrar no processo de nitrificação. Nitrificar é transformar em nitratos. Que aí, vocês estão vendo a sequência da setinha aí, que está o nitrito, NO2, e o nitrato, NO3. Quem faz isso são bactérias no solo. Por isso que eu vou tocar em outro assunto muito importante aqui, quando se fala de solos, que é a microbiota. Microbiota, a parte viva de micro-organismo que está no solo, que é importantíssima. Se não fosse os micro-organismos, essa matéria orgânica não seria mineralizada, não seria decomposta. Por isso que se fala tanto em manter a matéria orgânica e a microbiota do solo, né? Então, são bactérias que vão fazer essa conversão do amônio, do NH4, em nitrito e depois em nitrato, né? São as nitrosomonas e nitrobacters, chamadas são as bactérias. Tá? Então, essa nitrificação, que é formar nitrito, o NO2 que está aí, a planta não absorve. Mas quando vai para nitrato, o NO3, a planta absorve. Então, gente, qual as duas formas que a planta absorve? É o NH4 e o NO3, tá? Nunca confundam isso. É isso que a planta absorve, na forma de nitrogênio. E aí é como eu comentei, quando você aplica ureia, a ureia fornece NH4. Quando você aplica nitrato de potássio, nitrato de cálcio, você fornece NO3, que é nitrato. Então, tem diferentes adubos, diferentes fertilizantes, cada um fornece um tipo de nitrogênio. Ou vai ser amoniacal, NH4, ou vai ser nítrico, que é o NO3. Tá? Claro que depois isso aí sofre, né, as reações no solo, mas o princípio é esse, amoniacais e nítricos. Tá? Só que aí o nitrato tem um outro problema, que vocês vão ouvir falar se já não ouviram, que se chama lixiviação de compostos nitrogenados no perfil do solo. É um grande problema a perda de nitrogênio por lixiviação. Tá vendo que tem uma setinha saindo do nitrato e apontando para baixo. Perda por lixiviação. Isso aí, gente, ninguém quer. E quanto mais você reduzir, mais economia para o bolso do produtor. Porque você gastar com fertilizante nitrogenado, que são os mais caros, para jogar ele no solo, e vem uma chuva ou qualquer outro evento e lava o solo e leva esse nitrogênio todo embora, é prejuízo que você está tomando. Então, isso tem que ser feito da melhor maneira possível, né? Além do que, essa lixiviação de compostos nitrogenados polui os recursos hídricos, tá? Lençóis, rios, córregos e igarapés. Tem um problema sério com essa lixiviação de nitrogênio, porque contamina, o alto teor de nitrogênio nos cursos d'água é altamente prejudicial, né? E aí, continuando a setinha agora do nitrato para cima,
você vem para denitrificação ou desnitrificação. Desnitrificar é pegar o nitrogênio da forma nítrica e voltar com ele para a forma gasosa, N2, molecular, atmosférico. Isso é bom? Não, isso é horrível, porque é dinheiro que está indo embora. Aí, gente, entra um grande problema também, que não está nessa figura aí, que se chama volatilização de amônia. Quando você aplica ureia no solo, ou fertilizantes amoniacais, mas principalmente a ureia, como a ureia é um amoniacal e vai liberar NH4, no meio desse processo aí, pode formar NH3, que é a amônia. Essa amônia, se ela der bobeira, ela volatiliza para a atmosfera com uma facilidade, uma velocidade impressionante. Então, como o pessoal costuma usar ureia em cobertura, né, em fertilização de cobertura, por isso que se recomenda estar com solo úmido, aplicar em dias chuvosos, para esse nitrogênio ficar o menor tempo possível na superfície do solo, exposto a se transformar em NH3 e volatilizar para a atmosfera. O ideal, claro, que a melhor coisa possível quando você faz uma adubação nitrogenada é incorporar, fazer um sulco, jogar a terra por cima, mas nem sempre. Você tem culturas perenes, né? Laranjais, coqueiro, tem tanta planta perene que você vai fazer adubação de cobertura que você não tem como incorporar isso. E aí tem todo um trabalho para você não perder esse nitrogênio que você está aplicando na superfície do solo, porque se for na forma de ureia, tem uma grande chance de volatilizar se você não aplicar de forma correta, tá? Então, daí vocês veem como que é dinâmico a rotação do nitrogênio nesse ciclo, né, de ar e solo, né? Todos os seres vivos vão ter compostos nitrogenados e isso aí vai ciclando, né? É uma reciclagem dos seres vivos que morrem, compõe a matéria orgânica, ela vai ser mineralizada, nitrificada, vai ser absorvida, vai para os vegetais de novo, os animais vão consumir os vegetais, ingerir proteína das partes verdes, e isso fica girando no solo, tá bom? Deixa eu carregar aí. Tem uma definição aqui dos termos amonificação, nitrificação e desnitrificação. A gente já comentou sobre ele, mas só para fazer as definições aí, ó. Amonificação, então, é a ação de bactérias e fungos, a microbiota do solo, no catabolismo da matéria orgânica. Olha que tem termos aqui que vocês já conhecem, ó. Catabolismo da matéria orgânica. Então, a degradação da matéria orgânica transformando em amônio, ó, NH4. Nitrificar seria pegar o NH4 agora, o amônio, e oxidar ele, transformar ele em NO2, que é o nitrito, NO2-. Quem faz isso são as bactérias nitrossomonas. Depois, esse nitrito, o NO2-, vai ser transformado em nitrato, que é NO3- pelas nitrobacter, que aí o NO3- a planta absorve, tá? Então, amonificar e nitrificar são processos que a gente define como mineralização. Tirar da parte orgânica e transformar em mineral, nitrogênio mineral. E desnitrificar é fazer o inverso. Pegar o nitrato, transformar em óxido nitroso e depois nitrogênio molecular, N2, que é um gás. E aí, adeus, né? Foi para a atmosfera, não volta mais. É perda. Bom, incorporação do nitrogênio mineral, ou também chamado de inorgânico. Tá? Já vai carregar para vocês aí, ó. Nitrogênio inorgânico é o mineral, né? Nitrato e amônia. Tá aí dentro do parênteses aí, ó. Em moléculas orgânicas, né? Então a gente vai colocar isso aí no esqueleto de carbono para formar uma molécula orgânica.
Em relação à porcentagem do nitrogênio na massa seca, a gente já tinha comentado aqui que o nitrogênio é o elemento mineral mais exigido, mais encontrado, que pode variar aí em torno de 1,5% da massa seca de uma planta. Então, é um valor muito grande. E em relação às duas fontes absorvíveis pelo sistema radicular, o nitrato é o principal e é o mais utilizado, tá? Mas o amônio tem uma grande representação. Deixa eu carregar aí. Gente, o tempo que eu estou esperando carregar é porque eu fico olhando o meu telefone aqui. Quando carrega no meu, eu imagino que carregou para vocês, viu? Por isso que eu fico esperando aqui. Então, a assimilação de N vai depender da forma que ele é absorvida. Então, peraí, ó. A assimilação, né, pegar o nitrogênio e incorporar na matéria orgânica, vai depender de como ele é absorvido. Se a raiz absorver nitrato, eu vou seguir uma via. Se a raiz absorver o amônio, o NH4, vai ter outro caminho. Tá? Então, são dois caminhos diferentes que a gente vai ver. Tá? Em relação ao sistema, não vou falar disso agora, sobre SIMPORT, que é um mecanismo de transporte que o nitrato é absorvido. Mas vamos para frente. Agora, a primeira etapa que a gente vai ter que analisar vai ser quando a planta for a raiz absorver o nitrato. Então, o que vai acontecer quando ela absorver o nitrato? Vou passar o slide aqui, que a gente vai falar da enzima nitrato redutase e da função dela quando o sistema radicular, uma célula da raiz, absorve uma molécula de nitrato. Então, tá aí, ó. Isso aí é uma célula, vocês estão vendo que dentro tem um vacúolo e tem um plastídio, né? Então, isso aí está representando uma célula vegetal, né? Pode ser uma célula da folha, que o plastídio seria um cloroplasto. Ou se for uma célula da raiz, esse plastídio aí poderia ser um amiloplasto. Imagina a célula da raiz, não tem clorofila, não tem fotossíntese. Por que eu estou dizendo isso? Porque a assimilação do nitrogênio ela pode ocorrer tanto na raiz como na parte aérea da planta. A produção de aminoácidos pode ocorrer na raiz como nas folhas, tá? Então vamos por etapas. Imagina que isso aqui é uma célula da raiz, tá lá naquele pelo radicular mais fininho. Imagina que a raiz, o pelo radicular absorveu aqui, ó, transportador de nitrato, absorveu o NO3 para dentro da célula. Ó. Junto com a água, né? Os nutrientes chegam até a raiz, junto com a água, né? E aí esse nitrato consegue atravessar a membrana plasmática da célula. E ele entrou dentro do citosol, gente. Então, o NO3 está no citosol da célula, tá? Ele precisou de uma proteína, né? Transportador de nitrato. E agora que vem a ação da enzima. A das enzimas mais famosas que vocês vão ouvir na vida de vocês se chama redutase do nitrato ou nitrato redutase. Tá? O nome dela, gente, lembra daquela classificação de enzima? Que muitas enzimas recebiam o nome em função do que ela faz? Essa aqui é um típico exemplo. O que essa enzima faz? Reduz o nitrato. Em que? Nitrito. Então, o nome dela é em função do que ela faz. Ela pega o NO3 e reduz ele em NO2. Então, nitrato para nitrito. Reduzir significa o quê? Inserir elétrons. Então, a gente vai ver isso aí também. Daqui a pouco nós vamos falar de número de oxidação. Vocês viram isso lá na química. Então, o papel da nitrato redutase é, no citosol, fazer essa conversão do nitrato em nitrito. E aí, o que acontece? Esse nitrito no citosol da célula, ele vai ser enviado para dentro do plastídio. Se for na raiz, vai ser um amiloplasto. Se isso estiver ocorrendo lá na folha, porque esse nitrato pode subir pelo xilema, né, com a água e os nutrientes minerais, ele pode subir pelo xilema e chegar lá nas folhas. E lá ocorrer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Nitrato para nitrito, a enzima nitrato redutase.
Então, sendo folha ou raiz, esse nitrito vai entrar dentro do plastídio. E aí, a outra enzima vai fazer a função dela. Olha o nome dela. Redutase do nitrito, ou nitrito redutase. É a mesma coisa, é uma redutase. Ela vai transformar o NO2 em NH4. Então, note que vocês estão vendo a transformação do nitrato em amônio, porque a planta absorveu NO3 e ela consegue, dentro do seu metabolismo, transformar isso em NH4, que é amônio. Tá? A única forma de colocar nitrogênio num esqueleto de carbono, um aminoácido, para formar um aminoácido, é NH4. Tá? Não tem como eu pegar um NO3, um NO2 e colocar no esqueleto de carbono para formar aminoácido. Isso não existe. A única forma é na forma de NH4. Por isso que ela tem que transformar o nitrato em NH4. É um caminho que tem que ser feito. Tá? NH4. E aí, tá em vermelho aqui, essa sigla GS-GOGAT, que a gente vai ver mais para frente, que é um conjunto de enzimas que pega esse NH, coloca num glutamato, que é um aminoácido pré-existente, para formar a glutamina, que é outro aminoácido. Mas a gente vai ver isso em detalhe mais para frente. O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Nós analisamos quando uma célula absorve nitrato. E se ela absorvesse o NH4? O que seria? Como é que seria isso? Seria muito menos trabalhoso, porque aqui não está apresentando nenhum transportador de NH4, não está mostrando o NH4 na figura. Mas eu adianto para vocês que se ele for absorvido, ele já está no ponto para ser enviado para o plastídio e ser assimilado. Ou seja, gente, o NH4 não precisa sofrer transformação nenhuma, porque ele já está pronto. Então, para a planta é muito mais rápido se ela absorver o NH4. Se ela absorver o nitrato, ela tem que transformar em nitrito, depois transformar em NH4. Então, vocês perceberam que é mais trabalhoso? Muito mais trabalhoso. Agora, se absorver o NH4, não, ele já está pronto para ser assimilado no aminoácido. Então, por isso que eu falei, a assimilação depende da forma com que o nitrogênio é absorvido. Se absorve como nitrato é um caminho, tem que passar pelas duas enzimas aí. Se absorve como NH4, já vai mais rápido, já vai direto para o plastídio para ser assimilado num aminoácido. Bom? Então, vamos ver aqui agora como que seria, falando de alguns assuntos que vocês já conhecem, como que seria a questão dos números de oxidação, quem que fornece elétron para essas reações de redução, e são coisas que vocês já ouviram falar aqui na disciplina. Deixa só carregar aí. Parou de travar aí o som, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Vocês estão vendo essa reação aí, ó. Nitrato mais 8 elétrons mais 10 prótons, formando NH4 e água, tá? E olha quem que está doando elétrons aí, gente. NADPH ou NADH. Nós falamos muito de NADH e NADPH já nas aulas anteriores aí de respiração, né? De coenzimas, de nucleotídeos e por aí vai. Então, os fornecedores de elétron aqui, esses 8 elétrons que estão na reação aqui, ó, vêm do NADPH ou do NADH. A nitrato redutase e a nitrito redutase vão usar elétrons desses cidadãos aqui. Mas essa reação aí, ela é dividida em duas etapas, tá? Porque essa reação global é resumida. Vamos executar o processo aqui aos poucos, para a gente entender. Essa primeira reação aqui, né, na setinha azul, está a sigla NR, de nitrato redutase. E embaixo está NIR, nitrito redutase. Então, são as duas etapas que as respectivas enzimas catalisam. Então, na primeira, o que eu tenho aqui? Ó? Na A, NO3 mais 2 elétrons
mais 2 prótons. Por ação da nitrato redutase, vai formar nitrito, NO2-, né? Mais água, tá? E aí, o que acontece? Eu não vou fazer o cálculo do número de oxidação aqui, mas não sei se vocês lembram que o oxigênio é menos 2. Se você pegar 3 vezes menos 2, dá menos 6. Vou fazer só um aqui, ó, menos 6. Se a carga do nitrato é menos 3, é menos 1, desculpa. Se a carga líquida do nitrato é menos 1, porque fica sempre sinal de menos, e eu sei que o oxigênio, 3 vezes menos 2, ele é menos 6, quanto que teria que ser no nitrogênio para sobrar menos 1? Ó, se o oxigênio é menos 6 e se o nitrogênio for mais 5, é só fazer a conta. Mais 5 menos 6, sobra o quê? Menos 1. Então, por isso que a carga líquida do nitrato é menos 1, porque o número de oxidação do nitrogênio aqui no nitrato é mais 5. E se você for fazer essa conta aqui no nitrito, ele vai ser mais 3. Por quê? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Quanto que o nitrogênio tem que ter para sobrar menos 1, né? Então, se o nitrogênio for mais 3 e o oxigênio menos 4, vai sobrar menos 1. Então, de mais 5 para mais 3, houve o nitrato aqui, ele recebeu 2 elétrons, por isso que de mais 5 veio para mais 4, para mais 3, que é o que está aqui no nitrito. Esses 2 elétrons que estão na equação aí, ó. Então, o nitrato ganhou elétron. Quem ganha elétron fica reduzido. Por isso que a nitrato redutase reduz o nitrato a nitrito. E a nitrito redutase, que é a enzima que está embaixo aí, ó, ela também faz uma redução. Porque o número de oxidação do nitrito sai de mais 3 para menos 3, né? Que é no NH4+. Então, há aí um processo consecutivo de reduções, porque na primeira equação entra 2 elétrons e na segunda, pode olhar aí, que está 6 elétrons. 6 elétrons. Se você fizer a conta de mais para menos 3, é uma diferença de 6. Pensa comigo, de forma lenta, hein? Mais 3. Se ganhar 1 elétron, vem para mais 2. Se ganhar mais 1 elétron, eu vou fazendo as contas aqui, ó. Então, se gastou 1 elétron, ele vai para mais 2. Se gastar mais 1 elétron, ele vai para mais 1. Se gastar mais 1 elétron, ele vai para 0. Se gastar mais 1 elétron, ele vai para menos 1. Se gastar o 5º elétron, menos 2. Se gastar o 6º elétron, menos 3. Então, dá a conta certinha de 6 elétrons para mudar o número de oxidação do nitrogênio de mais 3 para menos 3. Então, quem que faz isso? Todo esse processo de redução. São 2 enzimas. Quais são as fontes de elétron? NADPH e NADH, que são coisas que vocês já conhecem, que dão embasamento para entender isso aí de forma mais fácil. Vamos para frente. O que mais que a gente pode falar de nitrato e nitrito redutase? Deixa eu carregar aí para vocês. Então tá aqui, ó, né? A enzima pode usar NADH ou NADPH, né, como fonte de elétron. Vai depender de qual local que ela está. Se ela está na raiz, se ela está na parte aérea, né? Parte aérea tem muita fotossíntese, produz muito NADPH na fotossíntese, né? Raiz que não faz fotossíntese tem muito NADH, tá? Então vai depender do local que ela está. Aqui é só questão em relação a elementos minerais, esse MO aqui é o molibdênio. O molibdênio é um micronutriente que é aplicado em muito pequena, em baixa quantidade nos cálculos de adubação,
porque é um micronutriente que é usado em pequena quantidade. Mas ele é fundamental porque ele faz parte da estrutura da nitrato redutase. Tá? Então, sem molibdênio no solo, não adianta você jogar 1 milhão de quilos de nitrogênio de forma exagerada, porque é a lei do mínimo, gente. Se não tiver molibdênio, não adianta ter nitrogênio no solo. Se a proteína, se a enzima, que é a nitrato redutase, precisa do molibdênio, não adianta ter nitrogênio, nitrato lá sobrando no solo, se não tem a enzima. Mas por que não tem a enzima? Porque não tem molibdênio. Se você não aplicar molibdênio na adubação, você não está proporcionando uma condição boa para nitrato redutase. Então não adianta você colocar nitrogênio se não tiver molibdênio. Por isso que as análises de solo têm que ser bem feitas, né? Cálculos bem feitos para atender os nutrientes em grandes quantidades, como o nitrogênio, e aqueles em baixa quantidade, como os micronutrientes, no caso aí o molibdênio, tá? Então deixa eu ver aqui, ó. O que mais sobre a nitrato redutase? Né? Ela é uma enzima composta de 2 subunidades idênticas, com 3 grupos prostéticos. Quais grupos prostéticos a gente tem aí? O FAD, em amarelinho, o M, né, nesse lilás aí, e o cofator molibdênio, que está nesse marronzinho aí, ó. MOCO, é cofator molibdênio o nome disso aí. Tá? Não é molibdênio e cobalto, não. É cofator molibdênio, que isso faz confusão também. Então, gente, o que é? Ah, tem 2 subunidades. Gente, vocês lembram da estrutura de uma enzima, de uma proteína, né? Então, aí, o que eles estão fazendo aí? Eles só destacaram os 3 grupos prostéticos, o cofator molibdênio, o M e o FAD. Mas, claro que entre eles tem aminoácidos, é uma cadeia de proteína com grupos prostéticos. Né? Grupo prostético é aquela parte que não é aminoácido. Né? Então, aí eles só destacam os grupos prostéticos, mas é como se você imaginasse uma proteína. Né? E está mostrando aí à direita o NADH em amarelo entregando os elétrons. Ó. 2 elétrons para o FAD, aí o FAD fica FADH2, aí passa para o M, esse grupo M tem ferro, aí passa para o cofator molibdênio e passa para o NO3, para transformar o NO3 em NO2, que é o nitrito. Tá? Então, aí você tem um esquema, né, de como essa enzima, né, opera com suas principais constituintes, que são os grupos prostéticos, FAD, M e o complexo cofator molibdênio. Tá? O que esse grupo M poderia? Deixa eu mostrar um exemplo aqui do que é esse M, né, que a gente encontra em algumas moléculas. Ó. Sempre vocês veem M é porque tem ferro. Então, isso aí é a estrutura, né, do grupo prostético Ciro-M. Note que tem 2 nitrogênios no meio e um ferro. A gente encontra isso aí nos citocromos também. Essa estrutura aí, tá? Então, só para não ficar passando no vácuo o que é esse M. E a nitrito redutase agora? Vamos ver ela rapidinho também. A nitrito redutase. Como será que se comporta essa enzima aí? O nitrito é altamente reativo e tóxico. Então, nitrito não é bom para ele ficar acumulando na planta, na célula, na forma de nitrito. Por isso que quando a nitrato redutase transforma o NO3 em NO2, rapidamente a célula manda esse NO2 para o vacúolo ou para o plastídio, para formar NH4 lá no plastídio e ir para frente. Não ficar acumulando o NO2, tá? Qual a reação agora que essa nitrito redutase executa? Vocês estão vendo aí que está escrito NO2 mais 6-FD-RED. O que é isso? É ferredoxina reduzida. Isso aí está relacionado com a fotossíntese, mas não é algo que eu vou aprofundar agora com vocês. Tá? Mas seria uma fonte de elétrons que é produzido no processo fotossintético e que pode ser usado por essa enzima, lá na folha, como fonte de elétron. Na nitrato redutase, a gente falou que ela usa NADH e NADPH. Na nitrito redutase tem a ferredoxina reduzida. Reduzido não é quem tem um elétron? A gente não tinha falado isso? Então, os 6 ferredoxina, FD-RED aí, ó, quer dizer que são 6 ferredoxina reduzida. Cada uma
está doando um elétron. Por isso que tem 6 elétrons aí, ó, nessa equação. 6 ferredoxina, 6 elétrons. E aí, ela que faz essa reação do NO2, né, nitrito, para NH4, amônio. Mais a 6 ferredoxina oxidada, mais a água. Tá? De lá da bioquímica. Alfone, me ajuda aí, gente. Nossa. Valeu, valeu, obrigado. Deu até uma chieira no ouvido aqui agora. Então tá. Deixa carregar aí que eu mudei aí. Esse esquema aí, ó, seria do processo de fotossíntese, que a gente não vai aprofundar muito, mas ele mostra, né, a luz, ó, reações fotossintéticas, a luz, e essa molécula aí que eu falei, que é a ferredoxina. Quando ela ganha o elétron aí, ó, a bolinha azul, ela fica reduzida, ó. E aí ela doa o elétron para nitrito redutase, ó, para ela passar esse elétron para o grupo M e passar para o nitrito, o NO2, transformar em NH4. Então é um esqueminha resumido, só para mostrar que isso aí, se essa ação da enzima for feita lá na parte aérea, vai ser a fotossíntese que vai doar elétrons para esse fenômeno. Mas o que é importante disso, gente? É vocês perceberem que as enzimas precisam que alguém doe elétron para elas fazer as reações. Então ela precisa de elétrons. Né? Alguém tem que doar elétron para as enzimas. Por isso que a gente falou muito de NADH, NADPH, FADH2, né, FMN. São moléculas que vão conter esses elétrons e vão passar, vão doar para as enzimas que precisarem deles em diversas situações. Tá? Então vamos ver agora um resumo aí desse metabolismo de nitrogênio. E aí a gente vai dar uma visão mais geral que vai facilitar o entendimento. O que eu tenho nessa figura aí? Redução do nitrato na raiz e folhas. Então, o que ele está afirmando já? Que a assimilação do nitrato pode ocorrer na parte da raiz, que é essa parte de baixo da figura, que está mostrando solo. E pode ocorrer lá na parte aérea, que é a parte de cima da figura, que está mostrando uma célula mesofílica, ó, cloroplasto, vacúolo, por aí vai. Então, vamos pensar aqui, vamos lá embaixo na figura, onde tem um NO3 aí, entrando na célula. Lá embaixo, o NO3, o nitrato, sendo absorvido pela célula da raiz, né, de um pelo radicular. Quais são as possibilidades que esse nitrato tem a partir do momento que ele é absorvido, tá? E isso varia de planta para planta, tá? Primeiro está mostrando aí que esse nitrato pode ser enviado para o vacúolo e armazenado aí no vacúolo, né? A célula vai conseguir armazenar ele no vacúolo. Ou então, ele segue o processo que a gente viu no citosol, a redutase do nitrato vai reduzir ele em nitrito, vai enviar ele para o plastídio, e no plastídio ele vai sofrer a ação da redutase do nitrito e formar NH4. E aí, esse NH4 está mostrando uma setinha aí para a palavra amida. Amida. Vocês sempre lembram do aminoácido. O que tinha no aminoácido? Carbono, hidrogênio, oxigênio, grupamento amina. Então, amina, amida, são palavras que estão relacionadas a nitrogênio. Então, amida, aqui, ele está querendo dizer compostos de nitrogênio, compostos que têm nitrogênio. Então, quer dizer que esse NH4, ele vai ser incorporado em algum esqueleto de carbono e aqui eu posso dizer que ocorreu a assimilação de nitrogênio.
Eu peguei o N mineral, o NH4, e colocou no composto orgânico. Então, isso aqui é assimilação. Agora, o que esse composto orgânico vai fazer? Vai depender do metabolismo da planta. Pode ser que produza aminoácidos aí na raiz que vão ser usados para sintetizar proteína aí na raiz. Mas essa figura aí está mostrando outra coisa, uma outra opção. Essa amida, note que ela está saindo para o citosol e depois está sendo colocado no xilema. Olha a setinha aí, ó, que ele acompanha a corrente transpiratória, essa amida. Isso depende da planta, gente. Depende da planta, isso varia muito. Pode ser, então, que ela assimila esse nitrato na raiz, forma a amida e manda pelo xilema para a parte aérea. Tá? Manda esse nitrogênio para a parte aérea numa molécula orgânica. Que aí eu coloquei de vermelho aí, ó, aminoácidos, ureídeos, alantoína, ácido alantóico. São todas moléculas orgânicas que têm nitrogênio, que podem ser transportados, né? Mas, se você voltar lá para o nitrato aí, embaixo, na parte de baixo da figura aí, quando o nitrato ia para o vacúolo ou ia para o citosol sofrer a ação da nitrato redutase, tem uma linha vermelha saindo no nitrato no sentido do xilema aí, ó, indo lá para a parte aérea da planta. O que quer dizer isso? Quer dizer que, dependendo da planta, o nitrato é absorvido pela raiz e é mandado para a parte aérea junto com a corrente transpiratória. O xilema, água, nutrientes minerais, vai lá para a parte aérea. Como se a raiz falasse, ó, não quero você aqui, vai para a parte aérea, se vira, vai para o xilema, vai lá para cima e lá você se vira para ser metabolizado. Né? Então, são opções que a gente está vendo aqui. Dependendo da planta, ela tem várias opções. Esse nitrato em vermelhinho, quando chega lá em cima na parte aérea, ele vai sofrer o mesmo processo que a gente viu aqui embaixo. A assimilação. Ó, redutase do nitrato, usando NADH, no citosol, forma nitrito, NO2. Manda o NO2 para dentro do cloroplasto. Aí vem a redutase do nitrato e usa 6-ferredoxina reduzida, porque a fotossíntese consegue doar esses elétrons para essa enzima. Reduzir o NO2 para NH4. E aí o NH4 vai passar por duas enzimas, que é a GS-GOGAT, para formar aminoácidos, que é o glutamato e a glutamina. E depois outros aminoácidos que não estão mostrando aqui. Tá? E aí esse aminoácido fica parte no cloroplasto, parte é enviada para o citosol, porque tem muita proteína para ser sintetizada no citosol e esses aminoácidos têm que estar lá no citosol, para o RNA transportador pegar ele, levar lá para o ribossomo, com o RNA mensageiro, fazer a síntese proteica. Né? Então, que a gente tira aqui de conclusão dessa figura? Dependendo da planta, essa assimilação do nitrato ocorre na raiz ou na parte aérea. Não é regra geral, tá? Vai variar de acordo com o tipo de planta diferente. Aí, eu vou só focar em uma coisa aqui agora. Eu passei o slide aí, mas eu voltei. Prestem atenção no NH4 do cloroplasto e o NH4 lá dentro do plastídeo. Tá? O NH4. Prestem atenção aí. O NH4 em vermelho lá em cima no cloroplasto e o NH4 do plastídeo aí, do leucoplasto lá embaixo. É esse processo aí em transformação de aminoácido que a gente vai analisar agora. É a etapa final. A última etapa para me sair de um nitrogênio mineral para um nitrogênio orgânico, né? Um aminoácido propriamente dito. Então, deixa só carregar aí que vocês vão ver a via GS-GOGAT. Então, tá aí, ó. O que nós temos aqui, gente? Essa primeira molécula à esquerda aí, ó, tá escrito aí, ó, amônio NH4+, e reação dele com glutamato. Preste atenção na estrutura do glutamato, isso aí é um aminoácido. Então, façam o trabalho de reconhecer a estrutura de um aminoácido. Volta naquela aula de estrutura de aminoácido aí e reconheçam o que
tem aí na estrutura do aminoácido? Digita para mim no chat aí o que tem no glutamato aí que caracteriza ele como um aminoácido. Façam esse trabalho. Por que você diria que essa molécula é um aminoácido? Tá aí uma boa pergunta. Me ajudem aí. Sem medo de errar, gente. Esquenta a cabeça, não. Primeira coisa que vocês têm que olhar para essa estrutura e vocês têm que falar que tem. Não é possível. Tem um troço aí, tem um trem aí que não tem como você fugir do aminoácido. Ele tem que ter. Tá na cara das seis aí. Não é possível. Vocês vão me deixar na mão. Uma segunda-feira bonita dessa. Quente. Ninguém, gente. Meu Deus. O que eu faço dessa vida minha? Ninguém da minha turma sabe identificar o aminoácido. Tô morto. Ou ninguém tá me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo aí? Falam sim aí, se vocês estão me ouvindo. Ó, pelo menos estão ouvindo. Pelo menos estão escutando. Ninguém, gente. Vocês não conseguem olhar para essa estrutura aí do glutamato e ver por que essa molécula é um aminoácido? Vamos lá, gente. Pamela, Brenda, Késia, André, Gabriel, Emerson, Lucas, Edu, alguém? Grupo carboxílico, ó, o Matheus já começou a melhorar. Grupo amina, o Luan, aí, ó. Vocês sabem sim, gente. Vocês ficam com vergonha de falar. Isso. Aí, só se eu falar o nome de vocês que vocês falam, né? Vocês ficam tudo quietinho aí no miudinho aí. Ah, deixa comigo agora. Já achei o ponto agora. Olhem para essa figura aí, ó. Pelo menos vocês me salvaram. Já estou mais feliz. Medo de errar, não. Isso aqui é hora de errar. Esquenta a cabeça, não. COOH é o grupo carboxílico. Só que olha lá embaixo, que em vez de ele colocar COOH, ele colocou C dupla O e CO. Mas é a mesma coisa que COOH. Então, esse glutamato aí tem 2 ácidos carboxílicos. Isso aí é desculpa, viu? Esse negócio de medo de errar aí. Isso é desculpa, para não falar. E, claro, né, o NH2, que é o grupamento amino. Ó, então, esse cidadão aí, o carbono alfa dele, é esse carbono aí de cima, que está o ácido carboxílico, o amino. É o carbono alfa e mais um hidrogênio ligado nele aí. Então, vamos para frente. O que vai acontecer? O glutamato só tem grupamento amino. E ele vai sofrer, quando ele reage com o glutamato, ele vai ser inserido nesse último carbono aqui de baixo do ácido carboxílico. E na glutamina vai aparecer ele N aqui, ó, NH2, ó, na glutamina. Aparece o NH2 aí, ó. Travou ou não travou? Travou o som? O que travou? O que travou aí, gente? Eu tô no mesmo slide ainda, no 27.
Travou o áudio. Agora já destravou? Vocês estão me ouvindo? Sim, então destravou. Então vamos lá. O glutamato só tem um nitrogênio. E a glutamina, note que tem um nitrogênio a mais aí, nesse último carbono dela, que era o ácido carboxílico. Então, o NH4 entrou no glutamato nesse último carbono, que era um ácido carboxílico. E o glutamato se transformou em glutamina. Por isso que a enzima se chama sintetase da glutamina. Ela vai sintetizar glutamina. Então, a glutamina tem 2 grupamentos amino. O glutamato só tem um. Então, a única diferença do glutamato para a glutamina é um grupo de nitrogênio a mais. Eu estou no slide 27. Beleza. Essa glutamina agora vai reagir com 2-oxoglutarato, que é uma molécula que pode vir do ciclo de Krebs, lá da mitocôndria, né? Estamos no citosol de uma célula. Então, no citosol pode vir moléculas da mitocôndria, né? Tranquilamente. Então, note que o 2-oxoglutarato não tem nenhum grupamento amino nele. Olha a estrutura dele, não tem nitrogênio no 2-oxoglutarato. E aí, agora, essa GOGAT, que é chamada de sintase do glutamato, ou também glutamato oxoglutarato aminotransferase. É a sigla dela. Glutamato oxoglutarato aminotransferase. Então, olha o que eu falei aqui, que é o nome dessa enzima, aminotransferase. A sintase do glutamato é uma aminotransferase. Então, a aminotransferase lembra lá daquelas enzimas, da classificação das enzimas, que tinha liases, transferases, transferases, hidrolases, oxorredutase. Então, transferase transfere alguma coisa. Aminotransferase quer dizer que transfere amino, transfere nitrogênio. Transfere nitrogênio de quem? Ela vai pegar esse NH2 da glutamina, porque ela está reagindo glutamina com 2-oxoglutarato. Essa é a reação. Ela vai pegar o nitrogênio, o NH2 da glutamina, e vai jogar no 2-oxoglutarato. E aí, o que sobra no final aí? 2 glutamatos. Que o glutamato só tem um nitrogênio. Então, o 2-oxoglutarato ganhou um nitrogênio, virou glutamato. E a glutamina, quando doou um nitrogênio, voltou a ser glutamato. Então, essa confusão toda aí, na verdade, fica variando entre glutamato e glutamina. Glutamato e glutamina. Então, isso aí é a primeira reação de produção de aminoácido propriamente dito dentro do vegetal. Desde o momento que ela absorve o nitrogênio até a gente ver a produção de uma molécula orgânica, tá? É glutamato e glutamina. São os dois. O glutamato já tem que estar pronto para receber e formar a glutamina. Então, a glutamina seria o primeiro aminoácido formado, né? Porque o glutamato já está pronto, ele só auxilia a reação. E aí vocês veem uma setinha saindo de cima do glutamato, e esse glutamato vai voltar lá para o início da reação para fazer todo o processo de novo. Então, o glutamato tem que estar pronto para ele sempre servir de receptor desse NH4. Tá? Então, essa aí é a famosa via GS-GOGAT. É a etapa que se forma a produção dos aminoácidos. O que vem agora para frente, os outros aminoácidos que encontram, não tem 20 aminoácidos? Não, onde então, Leandro? Cadê os 20 aminoácidos? Você está mostrando só 2. Os outros aminoácidos vão surgir a partir destes daí, com diversas reações de transaminação. Tá? Por isso que esses 2 aminoácidos são encontrados em grande quantidade, porque eles são os primeiros a ser formados. Os outros vêm a partir deles. Por exemplo, vou passar o slide aí agora, que vai aparecer uma outra enzima, que é a glutamato desidrogenase. Olha o que essa enzima vai fazer. Vai pegar o NH4, aquele mesmo 2-oxoglutarato, que não tem nenhum nitrogênio nele, e vai usar NADH ou NADPH, tá aí, dependendo se é cloroplasto é NADPH, se é mitocôndria
pode ser NADP, né? Tem via das pentoses fosfato no citosol, tem fotossíntese no cloroplasto. Qualquer um dos dois pode levar elétron. Essa enzima é encontrada nos dois compartimentos e ela produz glutamato. Então, ela usa o 2-oxoglutarato, desidrogenase do glutamato. Mas ela tem, tá em quadradinho azul aí no meio, falando que a principal função dela não é, produzir glutamato, e sim produzir 2-oxoglutarato e liberar o amônio. Mas é uma reação que, pode olhar a setinha dela, a setinha está para a direita e para a esquerda. Por isso que ela é incluída aí, porque ela pode fazer a reação de síntese de glutamato. Apesar de não ser a principal função dela, mas ela pode. Então, é uma enzima que está relacionada com o metabolismo de nitrogênio, de formação de glutamato, que vai depender da situação da célula, tá? Do metabolismo lá no momento em relação a precisar de mais glutamato ou não. E aí depois vai ter outra. Tem outra enzima agora, né? A gente já viu 3, GS, GOGAT, glutamato desidrogenase, e agora vai ter aspartato aminotransferase, ó. Aspartato aminotransferase é outro aminoácido que começa a aparecer agora, ó, que a gente não tinha falado dele ainda. Ó, se essa enzima pegar o glutamato e o oxalacetato, que é do ciclo de Krebs também, se ela tirar o nitrogênio do glutamato, que está mostrando aí, ó, o NH2, se ela pegar esse nitrogênio do glutamato e colocar no oxalacetato, o glutamato se transforma em 2-oxoglutarato, olha lá na direita, vai ter 2-oxoglutarato. Da onde saiu esse 2-oxoglutarato? É o glutamato que perdeu o nitrogênio. E esse aspartato que está aí à direita da setinha, aspartato, é o oxaloacetato que ganhou nitrogênio. Então, os esqueletos de carbono estão aí. O que vai acontecer é as transaminações, reações de transferência de grupamento de nitrogênio. E aí vão surgindo os aminoácidos, gente. Então, é vocês terem na cabeça agora o caminho que o nitrogênio faz. Via nitrato, via amônio, até chegar nas vias de assimilação, né? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês esses caminhos que o nitrogênio faz, e a gente vê que o aminoácido não surge do nada, né? Ele tem os seus processos específicos dentro do vegetal. E aí tem mais um aminoácido, a asparagina, ó, outro aminoácido que a gente não tinha visto ainda, mas vocês já viram lá na aula de aminoácido. A sintetase da asparagina, que ela pega? Em vez de glutamato, agora ela usa glutamina. Tá vendo o NH2 aí, ó? O NH2 vai ser jogado no aspartato. Então, opa, o aspartato já tem que estar pronto. Mas o aspartato tem um nitrogênio, o NH2. Tá? Tem um nitrogênio aí. Se esse aspartato ganhar mais um nitrogênio, da glutamina, vai formar à direita que está aí a asparagina. Então, note que a asparagina tem 2 grupamentos de nitrogênio na estrutura dela. Por quê? Um veio do aspartato. Então, é uma transaminação. E esse glutamato que formou à direita, na verdade, foi aquela glutamina ali que perdeu o nitrogênio. Então, o glutamato e a glutamina são muito fáceis de se converterem um no outro. É só tirar nitrogênio ou colocar nitrogênio. Eu tenho glutamato ou glutamina. E o aspartato e a asparagina também, ó. O aspartato tem um nitrogênio, a asparagina tem 2. Então, é muito fácil converter um no outro. É só transaminação. Então, a gente não vai ver todos os aminoácidos aqui, mas já dá para a gente ter uma ideia. E aí eu chamo a atenção agora, deixa eu carregar para vocês aí, vocês relembrar o ciclo de Krebs, para a gente ver 2 coisinhas aí que a gente comentou nessas transaminações. Eu sempre falei para vocês que a respiração ela não funciona só para produzir ATP. Eu falava, gente, respiração não é só para produzir ATP. O ciclo de Krebs tem um papel importantíssimo na exportação de moléculas, né? E eu marquei de vermelho aí 2 que foi falado agora, o oxalacetato e o 2-oxoglutarato,
que são usados como esqueleto de carbono para produzir aminoácidos, tá? Então, fica aqui registrado o papel do ciclo de Krebs. Agora, uma curiosidade, porque quando a gente estava falando ali da assimilação do nitrogênio, do nitrato, que depende de planta para planta, essa figura aí que vocês estão vendo, ela mostra claramente que, dependendo da planta, a assimilação pode ocorrer tanto na parte aérea como no sistema radicular, tá? Ou mais no sistema radicular, menos na parte aérea, ou vice-versa, tá? Então, vamos olhar aí que tem uma série de plantas aí, incluindo aveia, milho, girassol, cevada, feijão, ervilha, por aí vai. E aqui, o que eu tenho? Quantidades relativas de nitrato, nitrato é o amarelo, é o quadradinho amarelo, e outros compostos nitrogenados encontrados no xilema. Então, o que está vindo do solo e da raiz, né, veio do solo, absorveu do solo, a raiz absorveu, e quando chega no caule, no xilema do caule, eles vão lá e coleta aquela solução, né, corta o caule ali e coleta aquela solução e leva para o laboratório para determinar. Por quê? Qual é a ideia? É ver se esse nitrato foi absorvido e está passando direto para o xilema e está indo para a parte aérea na forma de nitrato, que é o amarelinho, ou se esse nitrato foi absorvido pela raiz, transformado em um composto orgânico, que são o azulzinho e os roxos, e mandado para a parte aérea como composto orgânico, gente. Então, essa é a ideia desse quadro aí. Então, a escala aí, ó, na horizontal está em porcentagem, ó, nitrogênio no exudato do xilema, em porcentagem, né? Coletaram o exudato e foram ver qual a porcentagem de nitrogênio que tinha nele. Então, vamos só falar de alguns aqui, ó. Vamos pegar aí o milho. Pega o milho aí, ó. O milho, vocês veem que a maior parte do que encontraram no xilema era nitrato amarelo. Mas tinha um pouco do azul, que é aminoácido, e um pouco de amida, que é um composto orgânico também. Então, note que o nitrato amarelinho, que é inorgânico, mineral, é a maior parte do nitrogênio no xilema do milho. Ou seja, o milho assimila pouco nitrogênio na raiz, quando absorve nitrato. Ele manda para a parte aérea para sofrer a ação da via GS-GOGAT na parte aérea, tá? Então, é um detalhe interessante demais. Vamos ver uma planta lá de baixo agora que faça o contrário. O rabanete, por exemplo. O rabanete, no xilema dele, foi encontrado 15, está mais ou menos 15, se você fizer a projeção aí, uns 15% é nitrato. E tem uma grande quantidade aí maior, né, de aminoácido, mas a parte rosa do amida, das amidas, é a grande maioria aí no rabanete. Ou seja, qual a conclusão? O rabanete absorve o nitrato e metaboliza ele quase que 90% dele na raiz em compostos orgânicos. E aí, quando você coleta o xilema, né, no caule, a solução do xilema, o nitrato já foi assimilado na raiz e você acha quase nada no xilema do rabanete. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, que dependendo da planta, esse nitrato pode ser assimilado na raiz ou não, tá? Então, aí eles testaram essas quatro opções, e mostraram que as plantas variam muito no seu metabolismo. O que ela faz com o nitrato quando ela absorve? Então, você não pode dizer, como regra geral, que a planta vai absorver mais nitrato na raiz ou na parte aérea. Isso vai depender da planta, tá? Então, por hoje, deixa eu fechar aqui, parar de gravar esse negócio para economizar.